Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amados, foi uma surpresa, né? A Charlene perguntar se ninguém tinha nenhuma bênção para contar. E depois de um seminário, né, tão promissor e tão abençoado, eu fiquei um pouco surpresa, né? Eu queria vir aqui na frente, mas como eu já ia estar aqui, vamos orar. Que nessa noite você abra o seu coração, que você deixe o Espírito Santo falar com você, né? Você que estava no seminário, você que não estava, Deus tem algo novo para as nossas vidas a cada dia, amém? Pai, nesse momento, Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui. Eu dou graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, ó Deus. Deus, eu dou graça pela vida do pastor Sansão, da pastora Poli, pela vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Deus, que o nosso coração nessa noite, ele seja terra fértil. Senhor Jesus, que nessa noite nós venhamos ouvir o seu sussurrar nos nossos ouvidos. Espírito Santo, que o nosso coração, ele seja adubado com a tua presença, que nós possamos sair daqui, Deus, praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado de janeiro e que nós venhamos pôr em prática no ano todo. Amém? Podem sentar. Abre a Bíblia de vocês aí no livro de Mateus, né? O culto é crescendo em fé e eu vou falar sobre Mateus 14, 22, né? Um texto bem conhecido, aonde, né, Jesus vem sobre uma tempestade, aonde um homem bem temperamental olha para Jesus e caminha sobre as águas. Mas antes, amados, de começar, eu quero falar para você que, né, nós como os cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. E às vezes as coisas vão acontecendo e nós vamos deixando isso de lado. E nós vamos vivendo no nosso comodismo, no nosso dia a dia, e as coisas vão se acomodando, né? E é como se nós, como cristãos, ficasse como aquela estante empoeirada. E nós vamos deixando as coisas ali, e o Senhor, Ele conduz os pastores a estar tirando a poeira, a estar fazendo a faxina, né? E para você que não estava no seminário, você perdeu uma grande oportunidade de ser renovado, de ser tocado, de ser alinhado, né? E eu entendo que, né, muitas das vezes a gente está aqui e a gente fala assim, a palavra era para mim, porque é eu que estou aqui. Só que quando Deus, ele move os céus para que um evento como aquele acontece na igreja, o desejo do coração de Deus é que todos nós nos alinhemos para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Então, eu entendo que quem não estava, o pastor Sebastião deixou claro que vai fazer novamente. Mas aquele que nós passamos ali, não vai acontecer de novo, né? Aquele que falou conosco, a maneira que foi conduzida, né? Como cada um foi tocado, como cada um foi constrangido, como cada um foi alinhado, como cada um foi consolado, não vai acontecer de novo, vai ser diferente para cada um, né? E você vai ter outra oportunidade de ir. E para nós que estávamos lá, nós temos uma responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade por um bom tempo não nos enchermos de poeira, né? Não ficarmos acomodados como um livro que ninguém lê. Tem um escritor que fala, né, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você já imaginou uma Bíblia cheia de poeira encostada numa estante, num canto de parede, atrás da porta onde ninguém mexe? Que serventia tem, né? Amém? Vamos para o texto, né? Em Mateus 14, fala assim a palavra do Senhor, do versículo 22 até o 33 só, tá? Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele, para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e enquanto isso, o barco já estava
bem longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já em alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhe imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até aonde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Quando eu tenho o hábito de estudar e algumas coisas eu anoto no meu caderno, né? E aí quando eu vou fazer uma palavra, eu só vou lá, quando o pastor me fala, aí eu pego aquele caderno e eu começo a olhar aquilo, eu falo: Deus, o que o Senhor quer? Porque tudo ali já falou comigo, tudo ali já me corrigiu, tudo ali já me constrangiu. E de manhã eu queria muito falar sobre a fé e a coragem de Pedro. Aí eu fiz um rascunho e fui cuidar do meu serviço. Aí quando foi depois do almoço, eu fui organizar ali e foi mudado totalmente, né, o direcionamento. E eu quero falar para mim e para você nessa noite, não só sobre a coragem de Pedro, mas os discípulos estavam naquela tempestade por obediência a Jesus. Então não era algo ocasional. Jesus falou para eles pegarem o barco e ir para o mar. Jesus sabia que ali ia ter uma tempestade. E quantas são as vezes que você está numa tempestade por obediência ao Senhor, né? Para nós cristãos, às vezes nós vemos uma pessoa passando por dificuldade e nós já pensamos logo: Deus está tratando com fulano. Mas nem sempre é por tratamento. Às vezes Deus vai se revelar no meio da tempestade para as nossas vidas. E aí eu pensava nesse versículo e eu meditava sobre isso, né? Sobre esse alinhamento, sobre essa obediência. Tem uma coisa que tem me constrangido muito, é sobre a obediência dos apóstolos. Então, estudando Atos, eu estou ali o tempo todo me perguntando: cara, esses homens ficaram obedecendo Jesus. Eles ficaram 40 dias naquele lugar. E aí eu, meditando sobre a palavra, houve outra pessoa que enfrentou uma tempestade. Mas não foi por obediência, foi por desobediência. Tem tempestade na minha e na sua vida que é por desobediência. E tem tempestade na vida de alguns sortudos, né, que é a minoria, que é por obediência. E quando a tempestade nas nossas vidas ela é por obediência ao Senhor, é nada mais e nada menos para que o Senhor se revele para nós, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que aquela pessoa obediente que está passando por dificuldade, ela ande sobre as águas, né? Esse é o propósito de Deus quando a tempestade é por obediência. Mas quando a tempestade é por desobediência, né, é necessário arrependimento, é necessário conserto. Eu lembro de uma mensagem que me deixou assim muito pensativa há alguns dias, que o pastor trouxe uma vez sobre Jonas, e ele falava assim, né, que às vezes um Jonas no seu barco vai tornar a sua vida uma tormenta, né? E muitas das vezes nós não temos só um Jonas no nosso barco, e nós temos 3, 4, às vezes nós temos mais de um Jonas no nosso barco. Só que o que Deus pediu para Jonas, ele pediu só para Jonas, né? Então, se você está na sua casa e Deus quer algo de você, não importa quem não está lá, não importa quem não ouviu aquilo que Deus pediu para você. O que importa é o que Deus falou com você, né? E às vezes, quando você fala em propósito de Deus, você fala em cumprir a vontade de Deus,
a gente olha logo para os adultos, para as pessoas que têm ministério, para quem tem responsabilidade, né? No culto que teve aqui, né, no culto jovem, foi constrangedor e aquecedor ao mesmo tempo o quebrantamento daquelas crianças. Ver o que Deus estava fazendo ali, de verdade, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto crianças chorando na presença de Deus, assim, sabe? Sempre é pessoas adultas, né? Eu nunca tinha visto aquele mover envolvendo até as crianças. E quantos são os jovens, os adolescentes, que na sua pouca idade passa por uma tempestade porque desobedeceu ao Senhor, né? E aquela tempestade, ela vai se prolongando, e muitas vezes nós, como pais, nós não somos um navegante, né, com orientação para chegar para o nosso filho e falar bem assim, conserta, porque senão vai afundar todo mundo, né? Às vezes nós vamos deixando. Muitos de nós temos caminhado dessa forma. Não é comigo, não fui eu que fiz, né? A pessoa está morrendo do nosso lado e nós agora fulano aprende, né? E a palavra do Senhor para mim e para a sua vida se a tempestade é por desobediência, volta e conserta. Eu passei por uma situação esses dias, né? Desde dezembro, que o negócio não tem sido muito fácil. E aí o meu esposo, ele é muito turrão. E às vezes acontecem algumas coisas e eu tô certa. Eu faço os passos tudo certinho, eu vou lá e eu oro e falo, Deus, mas eu tô certa. E aí o Senhor fala bem assim, Jonas não estava errado. Aquele povo não era fácil. Mas nós não estamos aqui para questionar se estamos certos ou se estamos errados. Nós estamos aqui para obedecer. O discípulo, ele ouve a voz do Senhor e obedece. Então, às vezes você vai tomar uma decisão, o Espírito Santo, ele requer de você um posicionamento e você endurece seu coração e fala, mas eu estou certo, eu não vou fazer, eu não sou culpado. E você olha para a vida de Jonas, você olha para o histórico daquela cidade, Jonas não estava errado. Acho que 100 anos depois, aquele povo, eles voltam a praticar as mesmas coisas, né? Um tempo depois, aquele povo, ele desobedece novamente o Senhor. Era um povo de coração duro. Aquele povo fazia mal para os profetas, né? Mas a ordem do Senhor era, vai lá e fala a minha palavra. E a desobediência de Jonas fez com que ele passasse por dificuldade. Jonas, ele podia ter dobrado o joelho dele e ter orado ao Senhor, pedido perdão e ter falado assim, eu vou. Dá um jeito de eu voltar lá que eu vou consertar. Ele precisou ser engolido, ele precisou ser vomitado para que houvesse arrependimento. E os discípulos não, eles, na obediência, eles vão para o meio de uma tempestade. Na obediência ao Senhor, na obediência a Jesus, eles vão. E às vezes você está caminhando, você está fazendo tudo certo, e as coisas não estão acontecendo, os problemas eles só multiplicam. Às vezes um crente ele não tem uma luta, às vezes ele tem 10. Às vezes ele não tem um problema, às vezes ele tem um monte de problema. Quando eu estou com alguma dificuldade em casa, eu olho e falo bem assim, eu sou diaconisa, eu estou com esse problema, a Vanice é líder de célula, ela deve ter uns 10. O pastor Sansão não dá nem para contar. Então, conforme a sua responsabilidade vai aumentando, você aumenta seus problemas, né? E essa é a nossa vida, porque aqui nessa terra, nesse tempo que nós estamos passando por aqui, é necessário que os nossos problemas alinhem o nosso coração à vontade de Deus. Eu meditava outro dia sobre a minha vida e eu comentei com o Ney, eu falei, Ney, eu me assustei com, né, que ele me chama de FIA, eu falei, eu me assustei com a FIA que eu encontrei em meio a um problema. Depois que as coisas passaram, que eu olhei para dentro do meu coração, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu ainda estou dessa forma. Sem uma tempestade, sem um problema, sem uma dificuldade, você não vai olhar para dentro de você e vai analisar como você está, né? Não tem como eu e você, nós revelar o nosso pior num dia bom. Não tem como. Deus sabe como nós está por dentro, né? Como está nosso coração. Deus sabe como estão os nossos pensamentos. E tem um salmo que fala, né, que o salmista Davi fala assim que
Existem pensamentos nele, coisas nele que nem ele conhece, que é só Deus que sabe, né? Existem coisas escondidas dentro de nós, que é em meio a uma impreensão, em meio à dificuldade que ela vai sair para fora. E aí é necessário arrependimento, é necessário conserto, e é necessário um posicionamento diante das coisas que acontecem. Eu lembro que a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, né? Vai lá e pede perdão pro meu esposo. Eu sapateei umas 2 horas dentro da cozinha. Eu andava para lá e eu tinha que vir pro culto. Eu andava para lá e meu coração ficava, você não pode ir pro culto sem não falar. E eu falava, Senhor, eu não estava errada. E eu andava. E foi tão doido que não saiu um perdão, saiu, me desculpa. E eu vim para cá e aquilo fiquei, mas era um pedido de perdão. E na hora saiu assim, você me desculpa. E era como se era muito mais forte do que eu aquilo. Não era de propósito, era muito mais forte do que eu. Sabe? E às vezes eu me pego pensando naquele dia e eu fico olhando para a minha vida como nós não nos conhecemos, né? Como nós temos coisas dentro de nós que só em meio ao direcionamento de Deus e à obediência é que nós vamos nos dar conta do quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Amados, é normal na hora que o pastor fala de pecados, na hora que há uma ministração sobre constrangimento, sobre alinhamento, nós pensarmos no viciado, nós olharmos assim, será que alguém aqui dentro da igreja bebe escondido? Será que alguém tem algum envolvimento com pornografia? Nós ficarmos caçando esse tipo de pecado. Eu estava lendo um livro uma vez que falava bem assim, que na Bíblia não tem diferença de pecado, né? Deus não nomeia pecado. O nosso coração duro, ele é pecado. A nossa falta de humildade é pecado, né? A nossa falta de obediência é pecado. E não tem como eu e você, eu pensava assim um tempo desse, a salvação é pela fé, não é pelas obras, né? Então, no meu entendimento, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim e eu sou salva. Só que você falar e você exercitar uma fé tem uma certa distância, porque não tem como você crer e não obedecer. É por isso que, né, eu acho que é Paulo que fala que a fé sem obra, ela é uma fé morta. Porque não basta eu imaginar e falar assim, não, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu estou salvo, eu não preciso me preocupar com mais nada. Não. Porque só vê milagres quem conhece Jesus e crê em Jesus, obedece Jesus. Se eu não tenho fé, eu não vou obedecer. Se eu não pratico a palavra de Deus, a minha fé ela não vai crescer. E existe um conjunto. Aqueles homens, eles andavam com Jesus. Eles já andavam com Jesus e eles viam milagre há algum tempo. E eles tiveram medo. Eles olharam para aquele homem andando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Eu lembro de uma ministração uma vez que o pastor Sebastião falou que Jesus vinha surfando, né? Jesus vinha surfando. E se você for parar para pensar, no meio de uma onda, no meio do mover, aonde pode virar um barco, não tem como você caminhar passos como na terra. Não tem como no chão. Então, realmente Jesus ele usou a onda para chegar até os discípulos. Agora, imagine você com medo, no meio de uma dificuldade, você esperando o mover de Deus, mas nunca que você vai achar que Jesus vai vir surfando. Você vai pensar assim, ele vai brotar daqui do meio do barco, ele vai vir do céu, né? Vai acender uma luz aqui no meio. Os discípulos, eles não esperavam que Jesus vinha daquela maneira. Eles esperavam Jesus de uma forma diferente. Jesus na minha e na sua vida, ele vai sempre nos surpreender. Ele vai chegar nas nossas vidas de uma forma diferente, o milagre vai acontecer de uma forma da onde nós não vamos estar esperando, de um lado onde nós não vamos estar esperando que venha. Tem algumas coisas que eu espero acontecer na minha vida, que às vezes eu fico desenhando, eu fico imaginando como que vai ser. E aí eu fico ali meio avoada nos meus pensamentos,
E de repente eu me dou conta que nada que eu pensar vai ser dessa forma. Porque os pensamentos de Deus, nós nunca vamos conseguir entender, decifrar, passar aquilo. Nós não vamos conseguir. Então, por mais que eu imagine como vai ser, alguns milagres que eu espero de Deus, não vai ser daquela forma. Vai ser totalmente surpreendente e de uma forma que eu não vou estar esperando, no momento onde eu não vou estar esperando. E às vezes você pensa assim que ter fé é algo onde você precisa sentir os seus pés andar sozinho, você precisa flutuar. E hoje eu estava lembrando de um dia, eu até falei com o Valdir Clay, com meu irmão, que estava na campanha da semeadura, teve a oração aqui, né? Então estava muito cansativo. Eu estava levantando 5 horas da manhã para fazer o almoço para o meu esposo levar. Estava dormindo tarde, levantando cedo, dormindo tarde, levantando cedo. Sem falar que eu sou um pouco Marta quando meu esposo está em casa todo dia. Porque eu fico ansiosa para não deixar nada sem fazer, para não ter nenhuma crítica, porque eu não posso abrir mão dos meus compromissos e eu não posso deixar que aquela frase vire uma verdade, né? Você cuida das coisas de Deus, mas não cuida das suas obrigações. Então, quando ele está em casa toda noite, eu sou muito Marta, né? E aquilo estava muito cansativo, a Manu ficou gripada. E eu deitei, eu cheguei lá, acho que estava já com uns 15 dias de oração. E eu cheguei em casa, deitei com a Manu para ela dormir, ela com o corpo quente, ela começou a chorar, que estava com dor de cabeça. E estava com dor no osso da perna, e a Manu com aquela dengue, aquela coisa toda lá. Aí eu deitada do lado da Manu, cansada, com sono. Eu olhei para a Manu, aí eu coloquei a mão na Manu assim, meio dormindo. Deus, eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada, Deus, tira essa dor da Manu, que eu quero muito dormir. Gente, mas foi... Aí a Manu dormiu, eu parei de... Amém, aí a Manu dormindo. Eu lembro que eu comentei com meu irmão, falei assim, chega, eu fiquei meia... Eu falei, como assim? E aí a minha frase foi, é sério isso? Porque nem eu esperava. Às vezes as coisas elas acontecem tão sutil na nossa vida, que a gente pensa que, né, vai ser algo tão grande. E eu, em vez de quando eu fico pensando, como assim, né? Será que se eu tivesse pedido outra coisa naquela hora lá teria acontecido? Mas Deus sabia do meu coração, né? Realmente eu queria muito descansar, porque o dia ia ser longo de novo, ia repetir todas as coisas novamente. Então, quando eu e você nós temos uma dificuldade, às vezes hoje é tão comum, em vez de clamarmos por Jesus, em vez de, por mais simples que sejam as nossas palavras, nós falarmos para Deus, às vezes nós estamos nas redes sociais colocando as nossas dores, né? Às vezes nós estamos ali, me sentindo... Eu lembro que tinha há muito tempo atrás, eu não mexo no meu Face, mas tinha umas carinhas, né? Se sentindo triste, se sentindo frustrado, tinha se sentindo tudo, enganado, tinha se sentindo um monte de coisa. E hoje eu ainda comentei com o Ney, eu falei, Ney, as redes sociais é para que a gente leve a palavra do Senhor, da forma onde você se sair melhor. É uma ferramenta dada para que eu e você venhamos levar a palavra de Deus. E se no momento de uma tristeza, de uma frustração, no momento de um desespero, de uma tempestade, ou simplesmente de um pequeno vento, eu e você, com a maior simplicidade, nós dobrarmos os nossos joelhos e falar, Deus, está tão difícil isso aqui, né? O milagre de Deus vai acontecer na nossa vida, né? Eu imagino no meio daquela tempestade, os discípulos, eles pensando, ele mandou nós vir, Jesus falou para nós virmos, e nós obedecemos e viemos, e agora nós vamos morrer afogados? Porque às vezes eu e você, nós pensamos que aqueles homens que andaram com Jesus, eles eram diferentes de nós. Às vezes nós pensamos que Paulo, eles eram diferentes de nós, né? Só que na história da igreja, tem tantos homens que eles produziram novamente o comportamento, a fé dos discípulos, né? Eles produziram os alinhamentos que os discípulos tinham. E não é difícil que eu e você, nós andemos dessa forma. Eu entendo que
há um tempo para a igreja aonde vai haver tempestades, vai haver tempestade na vida das pessoas, na vida de algumas pessoas. E é necessário que Deus vai levantar aqui pessoas para andar sobre as águas. Aonde você quer estar? Você quer ser uma pessoa que está na vontade de Deus, a tempestade vem e você está posicionado para andar sobre as águas, porque você está no centro da vontade de Deus, porque você está obedecendo ao Senhor? Ou você quer ser aquela pessoa que vai ter preciso ser engolido pelo peixe e vomitado em outro canto, porque não quer obedecer a palavra de Deus? Existe em tantos lugares pessoas clamando, existe tempo investido para que nessa época, eu e você, nós venhamos viver algo novo de Deus. Só que é necessário que nós nos posicionamos como Pedro. É necessário que na hora que nós vermos o sinal de que Jesus está chamando, que nós saímos de dentro do barco. E tudo bem ter medo. Porque na hora que nós saímos do barco, que nós caminharmos ao encontro de Jesus, se nós começarmos a afundar, Ele vai pegar na nossa mão. Tudo bem, nós, mesmo em meio ao medo, nós saímos de dentro do barco. Por obediência a Jesus. Quando os discípulos voltam, quando Jesus vem com Pedro para dentro do barco, isso no versículo 33 vai causar algo na vida daquelas pessoas que ficaram dentro do barco. Mesmo Pedro afundando, na hora que ele vê o vento, ele tira os olhos de Jesus, mas quando Jesus volta com ele, a palavra do Senhor fala assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, quando o milagre acontecer na minha e na sua vida, pessoas que não tiveram coragem de sair do barco e ir ao encontro de Jesus, mesmo assim vai causar algo na vida delas, porque elas vão adorar, elas vão colocar Jesus no lugar que é dele, vão entronizar Jesus. Na hora que nós saímos de dentro do barco, que nós andarmos sobre as águas, as pessoas vão crer. Até mesmo aquela pessoa que estava na tempestade por desobediência, ela vai olhar e vai falar assim: eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Eu preciso voltar e obedecer. Porque só obedecendo ao Senhor é que eu e você vamos conseguir, com a nossa caminhada, chegarmos até a promessa do Senhor. Muitas pessoas têm ficado pelo meio do caminho. Pessoas que têm tido experiências com Deus, têm vivido grandes coisas com Deus, e mesmo assim, em meio a uma tempestade, essas pessoas desistem, essas pessoas se acomodam, e muitas das vezes o pensamento delas não era só desistir, era simplesmente parar um pouco, desacelerar. Quando eu e você, quando nós decidimos que nós vamos desacelerar, existe um comportamento em nós que é parar de dar fruto. Durante os 2 primeiros anos que eu me reconciliei, em tudo eu estava envolvida. Em tudo eu estava envolvida. E daí foi chegando um momento em que eu desacelerei. E nesse momento, eu entendo que esse tempo em que eu desacelerei, Deus ia me usar e deixou de usar. Então, coisas do reino de Deus deixou de ser feita. Pessoas deixaram de ver a glória de Deus através da minha vida porque eu decidi desacelerar. Às vezes, nós não só ficamos no barco com medo, mas nós vamos lá para o convés e cobrimos a nossa cabeça, que é para ninguém ver.
E existe sim, amados, não é história. Se você não faz, existe coisas para o reino de Deus que Ele vai trazer outra pessoa e vai fazer. Mas aquela pessoa que Deus ia usar, eu e você, para chegarmos até ela. Coisas que Deus ia viver na minha, ia para fazer com que nós vivêssemos. No tempo em que eu e você vamos para o convés e cobrimos a nossa cabeça, essas coisas deixam de ser vividas. E assim como eu falei que aquilo que passou nesse seminário não vai se repetir no próximo, o ano de 2021 ele não vai se repetir na minha vida. O que eu deixei de fazer não vai se repetir na minha vida. Aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu deixei de viver, aquilo que eu deixei de investir não vai se repetir na minha vida. Aqui para a igreja, para o reino, um trabalho, o trabalho do diácono, do obreiro, né? Esse eu entendo que se eu e você não fizermos, Deus vai trazer alguém para fazer. Mas existem coisas, a palavra de Deus fala que todos os nossos dias estão escritos. Se é todos os nossos dias, o dia que eu deixei de viver aquilo que está escrito, ele não vai ter como eu viver novamente. Vai ter o outro dia, vai ter o outro ano. Talvez o ano passado seria o ano de eu andar sobre as águas e eu decidi ir para o convés. Na campanha da semeadura, a minha semente, eu falei assim, Deus, eu não quero passar mais, eu não quero viver da forma que eu estou vivendo como crente. E não é assim, falar assim, se for para não viver o sobrenatural, eu prefiro não viver nada, porque às vezes a gente tem essa conversa, né? Não. Deus não chamou eu e você para que nós vivemos uma vida de cabeça baixa, né? Em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós vamos viver milagre. Em meio ao caminhar, enquanto o povo andava pelo deserto, eles viam o fogo, a coluna de fogo, eles viam o maná, eles viam a carne para eles se alimentar cair, e eles continuavam no deserto. Não é porque tinha coluna de fogo que virou uma cidade, que tinha água, que tinha um rio, que tinha árvore. Não, era um deserto. E às vezes nós usamos as nossas dificuldades. Estou no deserto, eu vou deitar na rede, eu vou sentar no sofá, enquanto esse deserto não passa, eu vou orar aqui sentada. Nós podemos viver o sobrenatural de Deus em meio ao deserto. Nós podemos viver e nós podemos dar fruto em meio ao deserto. Um grande líder, ele foi revelado em meio ao deserto. Josué, ele foi um grande líder. Eu olho para a vida de Moisés como o cara para discipular. Ele só perde para Jesus. Porque a vida dele não tem relatos na Bíblia que ele sentou e ensinou como Jesus ensinava os discípulos. Mas simplesmente, com o exemplo dele, ele deixa uma pessoa no lugar dele, que é uma potência para obedecer a Deus e conquistar aquilo que Deus quer que ele conquiste. E aquele líder, ele foi forjado no deserto. Pedro anda sobre as águas em meio a uma tempestade. Uma mulher, ela é curada sem poder andar no meio do povo. Simplesmente ela decide, levanta e fala, eu vou atrás da minha cura. Eu fico imaginando uma mulher que não podia, ela era uma pessoa considerada como se tivesse uma doença que ao respirar pegava nos outros. E ela decide, eu vou sair daqui. Eu vou passar no meio desse povo escondido, eu vou dar um jeito de tocar nas vestes desse homem. Ela ouviu falar de Jesus. E muitas das vezes eu e você peguemos aquilo que nós vivemos com Deus e colocamos na gaveta e nos acomodamos. Enquanto não viver um milagre novo, eu não vou levantar. Enquanto o fogo não desceu, eu não vou levantar. Enquanto o milagre não aconteceu, eu não vou sair daqui. O Ney, nós decidimos continuar com a oração na igreja, né? E aí o Ney veio com o tema da oração. Ele quer ver pessoas batizadas no Espírito Santo. E pessoas batizadas no Espírito Santo, o jovem, o adulto, a dona de casa, o esposo, ele cheio do Espírito Santo, ele é uma potência nas mãos do Senhor. Só que eu entendo que
não é necessário o Ney querer. Não é só ele está orando. Só que para que o Espírito Santo ele preencha espaços vazios nas nossas vidas, é necessário que nós queira. É necessário, a palavra do Senhor fala assim que almejai, buscai com zelo os melhores dons. Então o Ney pode orar para que o Ney jejua, ora para que eu cure alguém. Mas se eu não buscar, se eu não ansiar, se eu não me dispor com zelo, o Ney vai ficar aqui a vida toda. Vai acontecer na vida dele. Enquanto ele ora por mim, vai acontecer na dele. Para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida, é necessário nós olharmos e falar bem assim: Jesus, se o Senhor chamar, eu vou. Porque se eu afundar, o Senhor vai pegar na minha mão. Às vezes, em meio ao medo, né, pessoas que têm crise de pânico, parece que vai morrer no meio do medo. Mas se nós entendermos que é no medo, é nessa crise de desespero da alma, que Jesus se revela para nós, na hora que nós enfrentamos os nossos maiores temores, as nossas maiores dificuldades, às vezes é um pedido de perdão, é ali que Jesus vai se revelar para nós. Às vezes é um pedido de perdão. É em meio àquilo que é mais difícil para mim, Jesus vai se revelar. A palavra para mim e para a sua vida vai chegar um momento aqui, em que Jesus vai chamar a pessoa para andar sobre as águas. E aonde você quer estar? Você quer andar sobre as águas? Ou você quer ser a pessoa que escreve que o seu irmão do lado andou sobre as águas? Você quer ser a pessoa que escreve que o seu irmão do lado, ele foi batizado, Deus deu para ele dons, aonde ele está curando, o nome de Deus está sendo exaltado, famílias estão sendo libertas, vidas estão sendo alcançadas? Ou você quer fazer parte dessa comitiva que busque a presença de Deus, busque os dons com zelo, crê naquilo que Deus tem para a sua vida? Eu olho para o que aconteceu nesses 3 dias e é muito gratificante, mas da mesma forma, exige que nós tenhamos um temor. Porque vai ter aquelas pessoas que vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Deus, eu não sabia. E vai ter aquelas pessoas que Deus vai falar bem assim: você sabia sim. Eu investi lá, eu usei pessoas. Você sabia. Vai ter pessoas que vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Deus, eu não fiz porque eu não tinha tempo. Eu não vivi o sobrenatural porque eu andava muito cansado. Aí Deus vai pegar e vai mostrar para nós como que era a vida do Billy Graham, como que era a vida do Jonathan Edwards. A mulher do Jonathan Edwards, ela tinha acho que 11 ou era 12 filhos. E a história conta que para orar, ela tinha uma regra na casa dela. No momento dela orar, dela falar com Deus, ela pegava o avental e ponhava no rosto dela. E naquele momento, nenhum dos filhos dela incomodava. Era o momento que ela tinha um devocional, porque você imagina, há muitos e muitos anos atrás, você com um monte de menino, escadinha. Hoje, às vezes eu estou no quarto, está todo mundo. Uma está num quarto, outra está no outro. Eu pego a Bíblia, a Manu fala: mãe, quero mamar. Aí eu levanto. Aí de repente, a Kéter: mãe, estão chamando ali. Mãe. Aí a Manu vem: mãe, eu quero celular. Aí eu olho e falo assim: Deus, eu vou orar na cabeça dessa menina. Esse dia eu falei para a Manu, eu falei assim: eu vou orar na tua cabeça. E não são tão pequenas. E era regra, na hora que a história conta que na hora do devocional ela podia estar lavando a louça, ela podia estar fazendo o que fosse, que ela sentava num banquinho e pegava o avental e cobria o rosto, ninguém falava com ela. Eu entendo que se ninguém tirava ela daquele momento, naquele momento também ninguém gritava. Porque as meninas falavam assim: agora vamos sair daqui de perto da mãe, porque agora é agora. Então, aquelas pessoas que fizeram a diferença na vida, para o reino de Deus,
elas não eram pessoas que não trabalhavam, que não tinham filho, que não tinham conta, que não tinham que se organizar. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Mas durante toda a história da igreja, muitos e muitos homens viveram milagres. A história conta sobre um homem que ele abriu uma casa para órfão e ele não tinha dinheiro. E ele orava, e eu não vou me atrever a falar o nome desse homem porque ele é da Inglaterra. Ele orava e aparecia os cestos de pão na porta dele para que aqueles jovens comessem. E ele foi abrindo orfanato. E depois, né, que esse homem tinha falecido e tudo, aí a história conta que uma casa do lado, que era aquelas lamparinas, né, tipo, bem antiga, lampião, a história conta que, conforme foram se aumentando na região, orfanato, uma família, elas viam o que Deus fazia na vida daquele homem e elas creram em Jesus, por conta daquilo que aquele homem vivia, pela fé dele. Então, uma coisa que está em toda, vai chegar um dia onde eu e você vamos chegar diante de Deus e nós vamos estar diante de todos esses homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Uma coisa que sempre eu me confrontei com a palavra de Deus é que, para mim ficar na mesmice, eu pensava assim, só teve um Moisés, só teve um Josué, né? Só teve um Davi, e em cada momento da Bíblia ali, Deus vai revelando, vai levantando uma pessoa, duas, às vezes um e um auxiliar. E eu pensava assim, quando desponta um Moisés, não vai ter outro. Mas não é porque não podia ter outro, amado. É porque poucas pessoas estão dispostas a fazer a diferença. Poucas pessoas estão dispostas a fazer que nem aquele povo fizeram nesses 3 dias. Eles têm um evento para a igreja deles, eles estão orando, eles têm trabalho, eles têm família, eles têm célula, eles têm obrigação com a igreja deles, e eles pararam o que eles estavam fazendo e foram lá servir. E o que nós vamos fazer com aquilo que eles fizeram na nossa vida? Será que eu e você vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair de dentro do barco e vamos servir a vida de alguém? Ou nós vamos olhar para essa geração e falar bem assim, Deus levantou ele. Deus levantou o pastor Sansão. Tem o pastor Sebastião para organizar aí. Eu acho que quantas pessoas quiserem se levantar e se posicionar, Deus vai usar. Amém? Para concluir, amados, eu quero falar para você que nem sempre a tempestade ela é para te matar. Nem sempre a tempestade ela vai te destruir. E às vezes eu e você nós olhamos para a vida dos homens que fizeram parte da história da Bíblia e nós pensamos assim, Deus fez, vai fazer de novo. Eu costumo sempre, quando eu converso com alguém sobre os 3 rapazes que foram para a fornalha, né? Se você for olhar, se você for ler a Bíblia bem atentamente, eles não esperavam que Deus livrasse eles. Eles decidiram não negar, não se curvar. Eles não era aquela coisa bem assim, vamos se curvar porque Deus vai tirar nós daqui. Eles obedeciam, não importa o que custasse. Porque se você for ver na história da palavra de Deus, Deus tira aqueles homens da fornalha, Deus salva Daniel na cova dos leões, mas os mártires eles não são salvos. Eles morrem, eles são usados como tocha para iluminar o castelo, o pátio real, e eles não se curvaram. E enquanto eles morriam, vidas eram sendo salvas, porque eu vou morrer por isso. As pessoas estão morrendo por isso? Eu não vou desperdiçar a minha vida aqui tão medíocre, eu vou fazer algo relevante. E às vezes nós olhamos e pensamos assim, eu vou dar um passo de fé, se eu ver resultado, eu continuo. Se eu ver um sinal que Deus vai fazer, eu continuo. Mas se começar a esquentar, eu volto para trás. A nossa igreja, né, a nossa confissão de fé é que nós não vamos passar pela tribulação. Mas não significa que nós não vamos passar por problemas. E cada ano que passa, cada dificuldade que se intensifica, é Deus falando para mim e para você, se posiciona.
Porque vai chegar um momento em que eu vou chamar você para se arriscar e vai depender de como você se deixou ser conduzido. Vai depender de como você exercitou sua fé. Pedro, ele coloca os pés deles e ele sai caminhando. Ele não testa ver se vai afundar. Só que quando ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento, ele afunda. E aí Jesus pega na mão dele. E às vezes nós queremos um sinal que não vai acontecer. Às vezes a nossa casa está virada de ponta cabeça e nós falamos assim, eu vou jejuar um dia. Se eu ver um sinal, eu continuo. Às vezes o nosso posicionamento é, eu vou fazer só metade. Se eu ver um sinal, eu continuo. Vai chegar um dia em que eu e você vamos prestar conta porque nós não saímos do barco. E não ter fé para obedecer significa que nós não temos fé para ser salvo. Não se posicionar em fé para obedecer e honrar a Deus significa que tem alguma coisa errada com a nossa confissão. Porque a palavra de Deus fala que a graça de Deus sobre a minha vida, ela vai me sustentar, ela vai me empoderar para que eu seja liberto dos meus pecados. Às vezes nós olhamos para a graça de Deus para que eu peça perdão. Hoje eu pensava sobre um assunto, né? Sobre você não decidir desobedecer. Aconteceu uma situação uma vez na minha vida, a pastora Polly deve lembrar. E eu tomei uma decisão, eu tinha que ir para o discipulado e a pastora ia perguntar sobre o assunto. E eu tinha me posicionado de uma forma que não era para me posicionar. E daí eu falei, eu não vou, porque ela vai perguntar e eu vou ter que contar. Então eu vou ficar em casa. Né? Mas depois que eu tomei aquela decisão, eu olhei e falei assim, e agora, Deus? E agora, se o caldo entornar, se as coisas der errado, e se aquilo que eu imaginei não acontecer? Mas Deus é tão misericordioso que as coisas foram conduzidas da forma, né? Tinha pessoas orando pela minha vida. Então eu acredito que, às vezes, o nosso posicionamento, ele retarda as bênçãos de Deus nas nossas vidas, mas Deus tem tanta graça sobre nós, que existe pessoas assim, perdoa, Jesus, ainda vai ficar maduro na fé, ainda vai obedecer, ainda vai se alinhar. É como aquele homem, né? Dá mais um tempo aí, eu vou cavar, vou adubar. Cada vez que os pastores, eles investem no evento, cada vez que o pastor Sansão sobe aqui em cima para nos ensinar, ele está falando para Deus bem assim, Jesus, dá mais um tempo. Dá mais um tempo. Porque eu entendo que nem tudo que sai daqui do altar é para mim. Mas se eu falar que nada é para mim, é mentira. Não tem como eu sair daqui e falar bem assim, não, hoje não era para mim não era nem para ter vindo. Porque nós somos falhos. E todo tempo é necessário que alguém esteja falando, dá mais um tempo, Senhor. Eu vou adubar, eu vou orar, eu vou cuidar, eu vou discipular. E esse investimento é só para que eu e você nos posicionamos e andamos sobre as águas. Porque se você for analisar o que as pessoas, homens e mulheres de Deus, fazem na nossa vida, não vai agregar a vida deles. O pastor Sansão não vai ficar rico se eu viver um milagre sobrenatural de Deus. É tipo um pai que investe no futuro do seu filho, e o seu filho se forma e arruma um trabalho e é bem sucedido. Isso vai refletir o que na vida do pai? Simplesmente satisfação de ver aquela pessoa bem sucedida. Porque quem vai desfrutar do dinheiro, da posição social, dos lugares bacanas, é a pessoa que foi lá e se formou com o investimento de alguém. Então que nós venhamos olhar para cada dia que o Senhor tem nos dado como uma oportunidade de falar bem assim, Deus, é momento de dar fruto. É momento de viver milagre para que pessoas sejam alcançadas. Deus não vai fazer milagre na vida de quem está dormindo. Para você conhecer, né, como nós ouvimos, o Deus da cura, é necessário alguém ficar doente.
o Deus da restauração, é necessário alguém precisar de restauração. Para você andar sobre as águas é necessário uma tempestade. Só que uma igreja que não produz milagre, que não vive um renovo, também pessoas não têm porque acreditar que nós servimos a Deus. Sabe por quê? Porque eu olho para os evangelhos e cada vez que Jesus faz um milagre, ele fala assim, para que o povo cresça. Ali existiam inúmeras pessoas que eram cegos. Jesus curava um e falava assim, para que o povo cresça. Aí Jesus vai no lugar lá do tanque, aquele monte de gente precisando cair no tanque, Jesus vai lá e pega um. Para quê? Para que o povo cresça. Se nós ficarmos no nosso cotidiano, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, por que o povo vai crer? Só que sem uma vida de oração, uma vida de busca, nós também não vamos alcançar o sobrenatural de Deus. Amém? Amados, eu quero pedir para vocês se colocar de pé.